O Flamengo finalmente garantiu a classificação para o Intercontinental e agora todo mundo no Brasil está com aquele olhar de expectativa, ansiedade e até uma pontinha de provocação, porque o Mengão volta a encarar um torneio mundial depois de tantos capítulos marcantes na história recente. Só que desta vez, o caminho começa diferente. Nada de semifinal contra europeu, nada de clima de revanche contra gigante europeu logo de cara. Agora, o primeiro desafio é contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, em Doha, no Catar, no estádio Al Rayyan, palco que já virou quase uma segunda casa dos grandes torneios internacionais. É aquele tipo de jogo que já chega com hype próprio, não precisa nem de divulgação pesada, porque carrega um rótulo que inflama qualquer um: o Derby das Américas. Campeão da Libertadores contra o campeão da CONCACAF, um duelo oficial que nunca aconteceu antes, mas que já nasce gigante só pela soma das camisas, da rivalidade continental, da energia que brasileiros e mexicanos têm quando se enfrentam em qualquer torneio. E para completar esse clima, os jogadores do Cruz Azul já começaram a mandar recado antes mesmo do embarque para Doha. Recado forte, direto, daqueles que mexem com o emocional do torcedor e que inevitavelmente respingam no vestiário do Flamengo. Uma das falas mais comentadas saiu da boca de um dos líderes do elenco mexicano, o volante e capitão improvisado, Matheus Salcedo, que soltou sem rodeio algum: o Flamengo é gigante, mas eles não vão mandar no ritmo desse jogo. A gente respeita, mas não teme. Se vier achando que resolve só com camisa, vai se frustrar. O Derby das Américas é nosso momento e estamos indo para Doha para mostrar que o México não abaixa a cabeça para ninguém. Pronto. Bastou essa frase para incendiar redes sociais, programas esportivos, mesa redonda, torcedores, páginas de notícia no Brasil e no México. A fala de Salcedo virou combustível para quem já queria transformar o jogo em algo maior do que apenas uma semifinal de um torneio com formato novo. E, de certa forma, esse Intercontinental é realmente especial. O PSG, campeão europeu pela primeira vez, já está garantido na final, esperando quem sobreviver desse Flamengo X Cruz Azul. O time francês está obcecado por esse título mundial inédito, e até por isso, o vencedor desse confronto inicial carrega não só a chance de jogar uma decisão internacional, mas também a responsabilidade de enfrentar um elenco bilionário cheio de estrelas e com ambição maior do que nunca. Antes de pensar em Mbappé, Dembélé, Vitinha e companhia, o Flamengo tem que encarar o Cruz Azul, que pode não ter o mesmo brilho midiático, mas chega muito motivado. Eles sabem que vencer o Flamengo não seria só uma classificação, seria uma mensagem continental. O futebol mexicano vive há décadas com aquela ferida da comparação com o futebol brasileiro e argentino. O país sempre busca respeito esportivo, e enfrentar o campeão da Libertadores é a chance perfeita para provar um ponto. E Salcedo fez questão de reforçar isso na continuação do recado. Futebol não é só história, é coragem. E se tem uma coisa que o Cruz Azul tem, é coragem. A gente analisou o Flamengo, sabe da força ofensiva deles, mas também sabe onde eles deixam espaço. Se o Flamengo vier com a linha adiantada como costuma fazer, vamos machucar. A gente vai para cima. Doha vai ouvir a voz do México. A partir daí, o clima do jogo mudou completamente. Porque não é todo dia que um jogador mexicano aparece com esse nível de confiança falando do Flamengo, que é conhecido mundialmente pela força da torcida, pela pressão, pela camisa pesada e pela capacidade de decidir jogo grande. Só que o Cruz Azul não está indo para o Catar para passear. Eles sabem que esse torneio tem visibilidade internacional e que vencer o Flamengo significa furar uma bolha histórica. E dentro do vestiário rubro-negro,
essa fala caiu como provocação. Inclusive, alguns jogadores reagiram internamente, não publicamente, mas ficou no ar aquele sentimento de beleza, então vamos resolver isso no campo. O Flamengo chega para esse torneio depois de uma campanha intensa na Libertadores, com momentos de brilho, sufoco, pressão e redenção. Classificar para o Intercontinental era parte do planejamento e também uma obrigação diante do elenco que o clube montou. Agora, a questão é lidar com o clima emocional do torneio, com o fato de que o jogo é único, em campo neutro, com torcida dividida, e tudo isso influencia. Além disso, existe a pressão do próprio torcedor rubro-negro, que sempre espera a vitória, ainda mais quando se trata de competição internacional. Mas esse jogo contra o Cruz Azul também tem um componente muito interessante. Nenhum dos dois times conhece o outro em um contexto oficial. Não há histórico, não há retrospecto, não há memória tática, não há aquela referência de já enfrentamos antes. Isso torna o confronto ainda mais imprevisível. O Flamengo, claro, chega como favorito pelo elenco mais forte, pela camisa, pela força recente na América do Sul. Mas favoritismo nunca venceu o jogo sozinho. E Salcedo tocou exatamente nesse ponto quando disse com ironia clara: se camisa ganhasse jogo, a Europa nunca tinha perdido para a América no Mundial. E a gente sabe que perdeu. Então não vamos jogar desculpa para ninguém. Flamengo tem nome, nós temos fome. Vamos ver o que pesa mais. É uma fala forte e que mexe em algo que o torcedor brasileiro leva muito a sério: a questão da camisa. Só que isso também mostra a mentalidade do Cruz Azul. Eles não vão entrar para defender, para esperar, para jogar fechadinho. Eles querem jogo franco, querem intensidade, querem provocação, querem competir no limite. E isso é perigoso por dois motivos. Aumenta o risco para eles, mas também aumenta o risco para o Flamengo. Times mexicanos geralmente são organizados, fortes fisicamente, intensos, disciplinados taticamente e muito perigosos nas transições. Se o Flamengo não entrar ligado desde o início, pode se complicar. Só que, do lado brasileiro, também existe confiança. Jogadores e torcida sabem que, se o Flamengo encaixar seu jogo, se os principais nomes estiverem inspirados, a chance de controlar o confronto é grande. E você o que acha? Deixe sua opinião aí nos comentários e valeu! E que Deus te abençoe.